Salve galera do canal, tudo bem com vocês? Tava meio sumido, mas voltei, gente. Voltei e vou postar aqui bastante vídeo, bastante conteúdo, porque eu tinha falado pra vocês no começo do ano que ia pegar firme, então é isso, é sobre isso. Quero falar, rapaziada, uma coisa assim que eu tava pensando esses dias e é um assunto que eu acho até um pouco chato de falar, mas necessário. Cara, no nosso serviço, na vizinhança, enfim, a gente consegue identificar as pessoas que têm inveja da gente. Então a gente consegue identificar aquele vizinho que tem inveja da gente, a gente consegue identificar aquela pessoa do nosso trabalho que tem inveja da gente. Muitas das vezes essas pessoas, elas são pessoas que torcem contra a gente, são pessoas que quer ter o que a gente tem, quer ser o que a gente é. Enfim, a gente sabe como que a pessoa invejosa se comporta. E por a gente saber disso, muitas das vezes a gente acaba tomando as decisões certas, que é se afastar, cortar laços, enfim. E eu acho que todo mundo consegue identificar o invejoso e todo mundo consegue lidar com o invejoso, né? Mas eu percebo, cara, que muitas das vezes as pessoas que têm mais inveja da gente, as pessoas que mais invejam a gente são as pessoas da nossa família. E por amar essas pessoas, por gostar dessas pessoas, muitas das vezes a gente não consegue identificar essa inveja. Muitas das vezes a gente não consegue enxergar a inveja dos nossos familiares. E cara, independente do grau de parentesco, às vezes a inveja pode ser da sua mãe, às vezes o seu pai tem inveja de você, às vezes o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, o seu primo, sua prima, sua tia, enfim, não importa. Muitas das vezes as pessoas que vai mais invejar a gente são as pessoas da nossa família. E isso é muito chato, porque a gente fica naquela decisão: eu me afasto dessa pessoa, eu continuo perto dessa pessoa, porque, como eu disse, a gente ama essas pessoas, a gente tem um carinho por essas pessoas, né? Eu acredito que muitas das vezes o afastamento dessas pessoas não é possível, porque não tem como, tipo, eu deixar de falar com a minha mãe, só um exemplo, né? Não tem como deixar de falar com a minha mãe só porque ela tem inveja de mim, né? Eu acredito muitas das vezes que a gente tem que se afastar não de uma forma física, né? Acredito que a forma física também é importante. Tipo assim, se minha mãe tivesse inveja de mim, hoje, pegando aqui como exemplo, normalmente a atitude que eu ia tomar, eu não iria mais na casa dela, eu falaria menos com ela, enfim. Eu acredito que é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente consegue identificar as pessoas que têm inveja da gente no meio da nossa família, a gente tem que se afastar. E muitas das vezes esse afastamento é um afastamento físico, né? Mas também, principalmente, um afastamento emocional. Porque qual o sentido da gente estar perto dessas pessoas? Qual o sentido da gente falar da nossa vida para essas pessoas? Porque essas pessoas, elas querem o nosso mal, né? Elas torcem contra a gente, elas querem ser aquilo que a gente é. Muitas das vezes as pessoas vão ter inveja, não é nem pelos nossos bens materiais, entendeu? Elas vão ter inveja pela pessoa que a gente é, pelo aquilo que a gente representa no meio da nossa família. Então muitas das vezes, só pelo fato de você ser uma pessoa querida no meio da sua família, outras pessoas vão ter inveja de você, entendeu? Então, cara, toma muito cuidado com isso, toma muito cuidado, porque até Jesus, cara, a Bíblia fala que os irmãos dele invejavam ele. Ele estava fazendo um monte de milagre lá e a Bíblia fala que eles foram chamar Jesus, enfim, e aí relata lá que os irmãos dele tinham inveja dele. Então Jesus não tinha Porsche, Jesus não tinha uma mansão, Jesus não tinha coisas materiais, mas as pessoas, os familiares dele tinham inveja dele pelo que ele era, pelo que ele representava, entendeu? Então, cara, é muito importante você identificar isso. Eu acredito que a gente muitas das vezes consegue identificar. A gente fala, pô, essa pessoa tem inveja de mim, pô, o meu primo tem inveja de mim, pô, a minha tia tem inveja de mim, pô, a minha mãe tem inveja de mim. Só que, como eu disse, a gente fica preso ao nosso sentimento. Fala, caramba, ele tem inveja de mim, mas eu não quero me afastar. Mas, cara, pra você conseguir, tipo, fazer com que a sua vida ande, você tem que se afastar dessas pessoas. Você tem que buscar, tipo, estar longe. E quando você faz isso, as pessoas vão ter menos inveja de você. E eu acho que é muito necessário isso. Eu aprendi
Isso é uma coisa que é muito triste, muito chato. Mas eu me afastei de algumas pessoas da minha família que eu julgo que tem inveja de mim, né? E eu acredito que todo mundo tem inveja. Eu também não vou falar que eu não tenho inveja, mas é um sentimento que vem e vai, né? Mas a gente consegue identificar aquelas pessoas que têm esse sentimento, e esse sentimento é um sentimento que fica ali no coração da pessoa, né? Fica ali, como posso dizer, guiando a pessoa, né? E muitas das vezes quem sofre com a inveja não é a gente que é invejado. Muitas das vezes quem sofre com a inveja é o invejoso, né? Porque esse sentimento vai fazer mal pra ele, né? Então, cara, é muito importante você identificar isso, muito importante você se afastar dessas pessoas, independente de quem seja. Como eu disse, muitas das vezes não tem como você se afastar do seu marido. Você não vai largar do seu marido porque ele tem inveja de você. Mas muitas das vezes você vai ter que se distanciar emocionalmente, né? E, cara, se você tiver coragem, né? Até conversar com essa pessoa sobre isso. Eu acho que muitas das vezes é importante isso também. Mas isso daí eu acho que requer um nível de maturidade que muitas das vezes a gente não tem, né? Então é isso, galera. Eu queria falar pra vocês. Toma cuidado com as pessoas da sua família, porque normalmente elas que vão te invejar mais. Mas toma cuidado também com as pessoas do serviço. Toma cuidado com os seus vizinhos. Toma cuidado com as pessoas da internet. Porque, cara, hoje, infelizmente, existe muita pessoa invejosa e pessoas que torcem contra a gente, né? E é isso, tamo junto. Falou.